Havendo o quórum da Comissão Especial de Inquérito que investiga irregularidades na SMT, declaramos aberta a presente reunião. Inicialmente, gostaria de colocar em votação a apreciação, a ata da última reunião, que já foi antecipadamente distribuída aos novos pares. Os vereadores que são favoráveis à aprovação da ata se mantenham como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Fala as coisas, não falar. 65 menos 33, né? Acho que não colocou. Aqui, 47. 47 para eu, você e o Luiz Flávio indicando. Tá certo. Aí. 47 por 3. Bom, gostaria de convidar o senhor José Geraldo. Nós vamos ficar com José Geraldo para sentar aqui conosco. assim, vamos oferecer por 10, aí não vai trazer ninguém. Não, mas aí ele já vai estar ciente na aula. Senhor José Geraldo, obrigado pela sua presença. Nada. Inicialmente, eu queria esclarecer para o senhor que tudo é gravado aqui, então pedir sempre para o senhor falar próximo ao microfone. Tá? Então, inicialmente, para o senhor colocar os seus dados pessoais, sua qualificação, nome, CPF, identidade, endereço, e qual foi o tempo que o senhor ocupou a secretaria, no caso, na época, a agência, né, municipal de trânsito. José Geraldo Fagundes Freire, residente em Goiânia, Rua T30, 1758, apartamento 1606, Setor Bueno, RG 10 152 1844, CPF 011 790 218 78. Empresário, representante comercial. Isso aí. Tá, e o senhor ocupou a secretaria? De fevereiro de 2014 a final de maio de 2015. Final de maio de 2015. Isso. O senhor teve conhecimento sobre a compra de cavaletes junto à JBA Comercial? Tive conhecimento, fui eu que assinei o contrato com a empresa, 15 dias antes de eu sair da secretaria. O senhor, segundo os responsáveis pela área de fiscalização de trânsito, nós tivemos aqui 3 agentes de trânsito que vieram aqui, colocaram que seria, no máximo, o necessário a utilização de 1.500 a 2.000 cavaletes por um ano. Por que o senhor autorizou a licitação, no caso de uma referência de 15.000 cavaletes? Bom, a nossa previsão é que era uma utilização de mais de aproximadamente 2, 3 anos, porque uma licitação ela demora muito para acontecer. E é um material muito perecível e de alta rotatividade e necessidade para a segurança do trânsito. Mas não era só a fiscalização que utilizava os cavaletes. Eu não sei se foi comentado aqui, mas a engenharia utilizava os cavaletes, o departamento de semaforização também utilizava os cavaletes, a parte de sinalização viária utilizava, bem como outras secretarias também faziam solicitação para a utilização dos cavaletes. Havia uma previsão de mais 6 ou 7 corredores, e os corredores também, nas obras, utilizavam uma quantidade muito grande de cavaletes. Naquele período estava acontecendo a reforma da Praça Cívica, que também consumiu bastante cavalete. Então, a gente tinha uma previsão maior. Como a utilização é de acordo com a necessidade, a requisição é de acordo com a necessidade, então, se você solicitar 10.000, 12.000, não era nada normal, até que terminasse a gestão. No caso, em março de 2016, justamente no mês que foi solicitada a licitação, foram retirados do almoxarifado, segundo os registros, existem 2.700 cavaletes. Isso está registrado, inclusive, no próprio sistema do próprio almoxarifado da SMT. Se tirou 2.700 cavaletes, né, no mês de março, e no próprio mês de março existiu um pedido, uma autorização de uma processo estatuário de 15.000. Só lembrando, o contrato é por um ano, não por 3. O contrato é 1 ano, mas ele é prorrogável, né? Ele pode ser prorrogável até por
4 anos, dependendo da condição, até 5 anos. Né? Desde que você faça no último ano, entre com uma outra licitação e haja necessidade, haja urgência, então ele pode ser. Pois é, mas de qualquer forma, você já tinha acabado de retirar 2.700 cavaletes do almoxarifado. Quer dizer, retirado do almoxarifado significa que estava em uso aquele mês. Isso foi em março de 2016? Março de 2016. Eu já não estava mais na secretaria, março de 2016. Não, em março de 2016. Eu fiquei de 2014 a 2015. Não, desculpa, não foi março de 2016. Deixa eu olhar. Não, você ficou até 2015. 2015. 2015, né? Não, é março de 2015, desculpa, eu estou falando errado. É março de 2015. Tá. Março, foi no mês que teve o pedido de licitação. Inclusive, isso aí foi no contrato anterior com a JBA. Março de 2015. Existia a necessidade de utilização. Eu não fazia o acompanhamento exatamente da retirada, porque eles tinham departamentos competentes que faziam isso. E eu dava autonomia para as pessoas trabalharem. O senhor não acha estranho, assim, retirar, no momento que retirou 2.700 cavaletes? Eu acredito que isso aí deva ser um acerto de um ajuste de retirada de material do estoque, vamos dizer assim, né? Você retirar tudo de uma vez. Mas provavelmente havia requisições... Retirar tudo de uma vez? Como assim? Não tinha controle sobre essas retiradas? Não, deveria haver controle. Lógico que haveria controle. As pessoas que estavam lá, que eram competentes que estavam lá com a responsabilidade de fazer o controle, sim. O que provavelmente eu imagino, porque você retirar 2.000 e pouco, dependendo do período de utilização, né, para ver como é que foi feito isso. Mas provavelmente vinham as requisições, eram feitas, e daí faz um ajuste lá do almoxarifado. Né? Provavelmente deve ter sido isso que aconteceu. Mas eu sinceramente, eu não estava lá presente para verificar se foi assim, se não foi, como é que foi. Bom, as estimativas, na verdade, que justificasse, não há um documento de estimativa que justificasse esses 15.000 cavaletes. Aliás, a única declaração que nós tivemos aqui é que, eventualmente, um diretor da parte de fiscalização disse que precisava de 3.000 cavaletes. Foi a única informação que nós tivemos. Quer dizer, de onde veio esses 15.000 cavaletes? Olha, era feito uma avaliação junto aos departamentos que utilizavam. Logicamente, a diretoria administrativa não fazia isso por livre e espontânea vontade, né? Mas era feita uma consulta, talvez não tenha sido formal ou informal, mas era feita uma consulta, uma conta para utilização no período. O cavalete ele é um material muito perecível, né? E quando você tem uma previsão de obras grandes pela frente, a gente tinha instalação, por exemplo, uma previsão de instalação de mais de 60 semáforos ao longo a partir de janeiro de 2015. Depois tinha a obra da Praça Cívica, que foi uma obra que consumiu muito material, quer dizer, além de todos os eventos da cidade. Então, eu não vejo nenhuma normalidade nisso. Inclusive, assim, o contrato foi feito através de registro de preço. O senhor tem consciência disso? E registro de preço não pode prorrogar. Então, tinha validade só por 1 ano. Bom, a informação que eu tinha que poderia, posso até estar enganado, mas a informação que eu tinha que poderia ser feita essa utilização. O contrato vigente vigorou até quando? Ele vigorou até, no caso, ele começa em maio, né? Uhum. Ele vai até, no caso, abril do ano seguinte. Do ano seguinte. Eu não sei se foi feita alguma licitação, mas me parece que foi utilizado depois disso. Não utilizou tudo, não. Utilizou... Não, mas utilizou o mesmo contrato depois do período de 1 ano? Não, porque não pode prorrogar. Então não. Tanto é que está sem cavalete lá. Porque mas, na realidade, quando a gente fala numa quantidade, a gente faz uma previsão. Não quer dizer que todo material seja retirado e utilizado, né? E também não é pago. Se não é retirado não é utilizado, não é pago. Uhum. O senhor conhece os proprietários da JBA comercial? Não me lembro de conhecê-lo lá. Não. Eram muitos fornecedores, né? A secretaria é uma secretaria grande, com aproximadamente 800 funcionários, né? Eu ficava mais afeto aos processos em si, né? E às necessidades que tinha da secretaria, da minha presença, nas comissões, mesmo aqui na Câmara, o atendimento aos vereadores, atendimento às associações. Quer dizer, não me lembro de tê-lo conhecido, não. O senhor conhece a senhora Maria Bernadette? Lógico, trabalhou comigo. O senhor que convidou ela para ir para o IMAS, quando o senhor foi para o IMAS? Quando eu fui para o IMAS, sim, ela trabalhava comigo. O senhor convidou? Ela trabalhava comigo na SMT, e aí, quando eu fui para o IMAS, haveria, logicamente, uma mudança de direção
na SMT. Eu falei, Bernadette, está à disposição. Eu considero uma pessoa muito competente, capaz, poderia me ajudar lá. E ela foi. O senhor tem conhecimento que ela, depois que já estava quase 30 dias trabalhando no IMAS, ela testou uma nota fiscal de 4.000 cavaletes? Ela comentou comigo que tinham pedido para ela que certificasse um processo, assinasse uma nota. Mas ela comentou comigo lá que havia essa solicitação para ela. Quem fez a solicitação, não sei. Mas ela foi a pedido de quem que ela fez? Não sei. Não sabe dizer? Não sei. Mas ela comentou comigo que, provavelmente, quem estava no comando na SMT, na época, o diretor e tal, para dar prosseguimento aos processos, deve ter pedido, né? Não seria outra pessoa. Mas se ela está testando, porque ela teria que ter recebido. O senhor considera que ela recebeu no período que ela estava na SMT? Olha, a Bernadette é uma pessoa competente, capaz e muito ciente dos seus atos. Ela estava comigo no IMAS nessa época. Então, não sei exatamente o que foi que fez com que ela atestasse essa nota. Mas, provavelmente, houve utilização, lógico. Senão, ela não ia atestar uma coisa que não houve utilização. Veja bem, aqui, o contrato foi assinado dia 19 de maio. Né? 15 dias depois, ela sai. O senhor saiu, ela sai também. Então, ela fica apenas, na verdade, 15 dias durante a vigência do contrato. Quer dizer, é possível ela ter consumido, ela ter recebido 4.000 cavaletes? Não posso. Nesse período que o senhor estava lá? Eu não sei, não posso te precisar, porque eu não tenho esse dado, se foi consumido ou não. Até porque eu tinha saído. Mas eu acredito que houve um consumo muito grande. Mas olha, nunca houve. O que eu posso te dizer é o seguinte, que nunca houve falta de material. Nunca houve falta de material. Né? Sempre que os agentes pediam material, ou perguntavam, eu sempre perguntava, está tudo em ordem, está funcionando? Está faltando alguma coisa, nós estamos precisando demandar, porque a minha parte era a parte de gestão, na realidade. Né? A Secretaria tem muitos técnicos na parte de engenharia, na parte de circulação do trânsito, na mobilidade. Então, essa parte ficava mais afeta a eles. Sempre que tinha alguma falta de alguma coisa, alguma necessidade, eles demandavam, vinham, conversavam com a gente e tudo mais. Mas, nesse caso, eu não escutei falar de falta de material. Então, o consórcio provavelmente foi utilizado. Sim, mas o que chama a atenção, porque logo depois se pega mais 2 meses, mais 3.000, né? Porque então foi num período assim curto, tinha esses 4.000 cavaletes que entraram. Primeiro, assim, no período de 15 dias, a gente acha um período muito curto, né? Que ela testou no período dela, que ela não pode ter atestado depois que ela já saiu de lá, porque nós estamos partindo dessa disposição. Então, o período entre a assinatura do contrato e o dia que ela saiu são apenas de 15 dias. Né? E o senhor, assim, e ninguém aqui, nem o almoxarifado, nenhum servidor sabe dizer onde é que foram parar esses 4.000 cavaletes que entraram de uma vez. E ninguém sabe dizer. E por isso que eu estou perguntando, o senhor tem conhecimento, às vezes tem algum uso absurdo, exagerado, o senhor não Então, existia uma demanda muito grande. Eu sabia que material de sinalização viária, porque isso é um material, né? Existia uma demanda muito grande. Mas 4.000 cavaletes? A cidade, não. A cidade, você estava me perguntando se eu sabia se tinha uma utilização grande. Existia uma rotatividade, uma necessidade muito grande. E a preocupação com a mobilidade era uma preocupação, inclusive, da administração da prefeitura. Existiam muitas demandas, né? Como eu falei, dos corredores, demanda da praça cívica, demanda de diversos eventos. Eram, assim, dezenas de eventos que aconteciam na cidade. Cidade como Goiânia, 1.600.000 habitantes, tem eventos toda hora, e toda hora há necessidade de se interromper vias, de se fechar vias. Você, por exemplo, quando vai fazer uma instalação de um semáforo, parece nada, mas você utiliza aproximadamente 10, 15 cavaletes, né? Porque você tem que fechar todas as vias, você tem que utilizar. E esses cavaletes, a gente sabia, isso é uma coisa que eu também, na época, eu conversava muito com os agentes. Olha, precisa retirar os cavaletes, eu sempre cobrava isso deles, precisa buscar onde estiver, verificar se quebrou, se não quebrou. Mas quebrava muito, mas assim, uma quantidade muito grande, não só de depredação, né? Acredito até que roubo, sumiço de cavalete, porque você deixa à noite, a gente não fica a noite inteira tomando conta do cavalete. Né? Mas a utilização era grande, é uma alta rotatividade. Talvez o material que mais perecível dentro dessa sinalização talvez seja esses cavaletes. Não há registro de entrada desses 4.000 cavaletes ou almoxarifados. O senhor tem conhecimento disso? Eu tenho conhecimento pelo andamento aqui da SEI, né? Mas me causa muita estranheza, porque se nunca faltou cavalete, antes não tinha e foi utilizado. Inclusive, o próprio senhor José Carlos,
né? O senhor conhece o Zé Carlos, que era do almoxarifado? Conheço. Ele disse aqui que, no total, todo o período que ele ficou lá, que ele pegou o período de 2 contratos, ele disse que não passou mais de 800 cavaletes lá pelo almoxarifado. Eu não posso te precisar, eu não tinha assim, esse... Não, ele disse. Tá, mas eu não tinha esse grau de relação com ele para saber se entrava ou não. A diretoria competente é que cuidava do controle do almoxarifado. O senhor assinou o contrato, no caso, o senhor falou, foi antes de sair, um pouco antes de sair, né? O senhor assinou no dia 19 de maio. Isso. O senhor permitiu que, antes da assinatura do contrato, a empresa entregasse cavaletes? Eu fui consultado se haveria problema na utilização. Eu falei, olha, não há prejuízo nenhum para o cliente, no caso, a SMT. Se alguém tiver problema em entregar antes... Mas o senhor autorizou isso ou não? Se autorizei por escrito, não autorizei nada. Isso provavelmente, até porque não poderia, acho que ter assim, uma troca de documentação por escrito e tudo mais. Mas perguntar se poderia utilizar, se o fornecedor se dispusesse a entregar, utiliza, não pode faltar. Mas o senhor teve conhecimento que se teve entregue sem contrato algum tipo de equipamento? Algum tipo de cavalete, ou quantidade de cavalete? Era um fornecedor usual da prefeitura, já conhecido, já conhecia a SMT, sabia da forma que a gente trabalhava, da lisura, a nossa preocupação em pagar antecipado. Se ele entregou, provavelmente ele percebeu que não correria risco em receber qualquer coisa parecida. Então, mas o senhor não sabe dizer se entregou ou não? Não posso precisar se ele entregou ou não. Se foi perguntado. Pode? Eu falei, pode. Se o risco é dele, o risco não é da SMT, né? Se tiver algum problema, quem fica sem receber é ele. Se ele arrumar, está faltando cavalete, está precisando. Se estiver precisando, faça o que seja possível, para que seja dado andamento aos trabalhos e que não haja prejuízo para a mobilidade do trânsito, nem para o risco dos motoristas, o risco dentro das vias, né, que precisa ser utilizado isso. No caso também, aqui houve tanto o senhor Vander, o senhor André Luiz e o senhor Alfredo, que são agentes de trânsito, disseram que usaram indevidamente as suas senhas na retirada dos cavaletes do almoxarifado. O senhor tem conhecimento disso? Pelo que foi noticiado através da SEI. Houve também aqui uma afirmação do proprietário da JBA que existiram, que nós pedimos questão de solicitação, porque toda solicitação ela é feita formalmente. Isso tem que provar. Eu falo, solicitei tanto, só depois de fazer a solicitação que ele manda. Ele disse aqui que era comum, que houve o caso de solicitação por telefone. O senhor tem conhecimento disso? Não sei. O senhor mesmo nunca fez? Não, eu não. E nunca autorizou ninguém a fazer? Eu pessoalmente, fazer requisição de nenhum material. Mas o senhor também nunca autorizou ninguém a fazer? Solicitação por telefone? Não, eu não me lembro disso. De ter falado assim, tu pede por telefone. Não. Até porque não é uma coisa normal, né? Eu acho que tem que haver, no mínimo, uma formalidade. Uma formalidade, né? Porque hoje, inclusive, eles alegam que as provas que eles tinham que entregaram os cavaletes, eles rasgaram. É até estranho isso. Quer dizer, a prefeitura não tem. Eles também dizem que não tem, dizem que rasgaram. Quer dizer, fica difícil a gente... Mas, olha, era normal. A diretoria administrativa, a Bernadette, ela era muito cuidadosa com isso, né? Eu saí da secretaria... talvez nos 2 ou 3 primeiros dias daquele mês de junho, e ela veio, acho que uns 10, 15 dias depois. Mas acredito que ela deve ter deixado tudo em ordem. Talvez a administração que ficou no lugar não soube encontrar, não soube procurar, não sei. Né? Até porque foram eles que fizeram o pagamento, né? Eles que tinham que verificar a documentação do processo até o final. Né? Correto. Passar. Relator, o vereador Eduardo. Bom dia, sou José Geraldo. A gente observa aqui nas demandas da SMT uma falta de organização. Não obstante o senhor estar falando da questão da Maria Bernadette ser competente, a gente observa que há sim, uma balbúrdia administrativa, porque todas as inscrições que foram realizadas aqui, as pessoas não sabem, não tem controle de entrada, não tem controle de saída de cavaletes, e apesar de ser algo perecível, ao meu ver, tem que ter um controle mais eficaz, até porque nesses pequenos detalhes perecíveis é que se acontece, às vezes, os atos de improbidade administrativa. Então, a minha pergunta para o senhor, nesse sentido, é justamente essa. Eu anotei algumas situações aqui que me deixaram meio preocupado.
diretor do almoxarifado, Zé Carlos, ele afirmou que não tinha competência e... Ele não era, ele era diretor? O cargo dele é diretor do almoxarifado. Ele era o responsável. O Andrei disse que não existia esse cargo. Não sei se o senhor sabe. Não, o diretor que eu saiba, não. Acho que ele era um gerente de almoxarifado, um encarregado de almoxarifado, provavelmente. Exato. O senhor que lotou ele lá para ser responsável por isso... Ele veio na mesma época que eu estava lá. E ele veio... Ele era o mesmo cargo que ele tinha em outro departamento, como supervisor, provavelmente, e aí ele saiu supervisor de um departamento e foi para outro. O senhor que colocou ele lá responsável pelo almoxarifado? Foi eu que coloquei, foi na gestão que eu estava lá que colocou. Eu não conhecia o Zé Carlos, não podia colocá-lo pessoalmente. Mas o senhor sabia que ele era responsável pelo almoxarifado? Sabia, eu tive com ele no almoxarifado algumas vezes. Algumas vezes eu visitei o almoxarifado para ver se estava tudo em ordem, para verificar se era organizado, se era bem cuidado. E o senhor, como gestora, chegou a qual conclusão? Se era organizado, não era? Como que era a situação? Olha, me parecia muito organizado, me parecia bastante, o Zé Carlos bastante preocupado com a organização no almoxarifado, até porque quando existe uma demanda, tinha que se procurar, são muitos materiais, tinha que se procurar o material dentro daquela ordem que estava lá, e parecia bem organizado. Agora, não posso te dizer se ele não me pareceu ser uma pessoa incompetente, que não tivesse competência. Ele disse aqui para a gente que não tinha capacidade técnica para estar no local, afirmou também que não havia controle e que atestou a entrada de diversos materiais sem ter acompanhado a veracidade das notas fiscais. Isso é grave. E ele disse que teve ordens superiores. O senhor pode afirmar se foi o senhor que deu ordem para que ele recebesse, para que ele não anotasse a entrada, a saída de cavaletes lá do almoxarifado? Não dei ordem nenhuma para que fosse feito dessa forma. O senhor sabe quem Agora, seria? eu acredito que ele, como responsável, ele tinha que fazer uma verificação. Era uma norma que tinha, a forma de se fazer era essa. Quer dizer, ele tem a responsabilidade. Então, se ele não fez a conferência e não viu a nota fiscal lá recebendo, também tem a responsabilidade dele. O senhor está falando em bagunça do departamento. Eu não via. Nós fizemos bastantes ajustes na secretaria com relação a esse tipo de ordem, tinha essa preocupação. Agora, é uma secretaria muito dinâmica, né? Principalmente nesse tipo de material de sinalização, que, como são vários departamentos que utilizam, né? Então a rotatividade era muito grande. Certo, mas o senhor não acredita que devia ter nunca saiu de cavaletes lá da SMT em pequenas quantidades, né? A gente observa que saíram lá de forma estranha 500 cavaletes, depois saiu 2.000. Então, eu acredito que por isso que eu já falei anteriormente, eu acho que era feito algum tipo de controle e depois faz um ajuste dentro do estoque no almoxarifado, né? Logicamente que não vai chegar uma carreta lá, vai encostar, vai pegar 3.000 cavaletes. Né? Mas vai retirando, retira 30, retira 40. Na hora que a retirada foi o seguinte: dia 29 de fevereiro de 2016, 2.400 cavaletes. Dia 5 de 2016, 250 cavaletes. Dia 24 de 11, 500 cavaletes. Ou seja, e eles falavam que utilizavam as senhas dele de forma indevida. O senhor sabe me informar por que as retiradas em grandes quantidades assim, isso então, as grandes quantidades é exatamente isso que eu estou te falando, que eu imagino que tenha acontecido, né? Logicamente, não há uma retirada enorme de cavaletes de uma única 2.150 cavaletes, 2.150 cavaletes não seria uma grande quantidade? É uma grande quantidade, eu estou falando que a retirada física desses cavaletes nessa quantidade, de uma única vez, logicamente que não, né? Mas o que eu acho é que havia uma retirada, e é uma retirada constante, e é muito dinâmica a utilização desse material. Eles iam retirando, faziam alguma forma de controle, e depois faziam um ajuste ao almoxarifado. Até porque, pela quantidade de material que a SMT usa, o Zé Carlos e a prefeitura não tinha material humano o suficiente para você colocasse lá 4, 5, 6 pessoas no departamento de almoxarifado. Então, ia sendo feita uma forma de controle, depois vai no sistema e faz o ajuste, né? Até porque, se não fizer o ajuste no sistema, chega no final do ano, você não consegue fechar. Mas isso aí não daria uma margem para desvios de cavaletes, até porque tem denúncias aqui que empresas Mas desvio de cavalete, para se utilizar esse cavalete em que tá, e aí a outra pergunta que eu faço para o senhor. Há uma denúncia aqui que chegou a mim de que havia um esquema dentro da SMT formado por alguns servidores e empresas de esporte aqui em Goiânia. Inclusive, isso aqui eu estou dizendo como denúncia, logo que tem que ser apurado, que uma tal de Rodriana Estrela, juntamente com o André Luiz, né, Sebastião Silva, que é corredor de rua, eles teriam um vínculo aqui com as empresas de
Essas empresas esportivas, inclusive, seriam proprietários de uma empresa de esportes, né, e teriam contratos diretamente com algumas empresas para colocar. Inclusive, há informações de que eles retiravam cavaletes com o carro dessas empresas de esporte. E esses servidores da SMT que faziam esse trabalho de vigia, de controle de trânsito nessas ações esportivas, estariam ganhando um extra por fora, e o trabalho também da SMT era dividido. Esses cavaletes saíam sem tipo de controle. Afirmaram, inclusive, que chegaram a retirar com os carros das empresas de transporte, de esporte. Engraçado que, na véspera da corrida de Goiânia, eu não sei se o Wagner pode nos auxiliar aí, presidente, que eu não tenho anotado, no mês de outubro foram retiradas grandes quantidades de cavaletes, e esses cavaletes não deram entrada novamente na SMT. O senhor tem conhecimento desse fato? Olha, conhecimento desse fato em si, não. Eu não sei de ninguém que era da SMT que participasse de empresa de esportes, eu não sei. Agora, a empresa, Goiânia, só para o senhor saber, chama Rankers. Seria de um laranja vinculado ao Vander e a Rodriana. Não acredito. A Ranker é uma empresa conhecida. Em Goiânia deve ter, acho que, umas 4 ou 5 empresas grandes que fazem esses eventos. Goiânia chegou a ser uma capital das mais conceituadas em corridas de ruas, até no último ano, até porque eu também participei de várias corridas. É uma atividade esportiva. Entendi. Posso continuar? Pode. Só um minutinho. É uma atividade esportiva que eu pratico. Eu não pratico agora atualmente, machuquei o joelho, mas eu gosto. Eu acho simples, barata. E Goiânia se transformou numa cidade com um calendário muito extenso dessas corridas. A gente tinha corrida praticamente todo final de semana, e alguns finais de semana você tinha mais de 2 corridas. Uma no sábado, uma no domingo, às vezes uma no sábado à noite, uma no domingo de manhã, depois no domingo à tarde, né? De diversos portes, com 5 mil participantes, 8 mil participantes, com 500 participantes, 600 participantes. A obrigação da SMT, quando se fazia a coordenação desses eventos, participava da coordenação desses eventos, porque toda vez, e tudo isso tinha que ter uma autorização para fechamento de via, tudo mais, eles tinham que vir e pegar autorização com a SMT. O senhor falou o nome do Vander. O Vander cuidava dessa parte também, responsável em fazer essa coordenação. Agora, não que ele fizesse parte de alguma empresa, eu nunca soube disso. Você nunca teve denúncias nesse sentido? Não, né? Nunca tive denúncia. A Ranker é uma empresa conceituada na cidade de Goiânia, nesses esportes. Eu não vou de afirmar, mas me parece até que algumas corridas promovidas pela Secretaria de Turismo utilizavam essas empresas, né? Porque elas têm know-how para esse tipo de evento. Né? Eles recebiam pelas empresas? Não, né? Não tinha nenhum tipo de recebimento, além do salário, não? Eu não sei se recebia. Né? Agora, eu sei que assim, a gente via vários agentes dando suporte para essas corridas, né? Utilizando o material da própria SMT, né? Porque não podia ela acontecer um evento desse, uma corrida com 5, 6, 3, 4 mil corredores, e você largar o trânsito. Algumas corridas, por exemplo, passam no 85, tinha que ter sido feita a delimitação da 85 inteira, da Ricardo Paranhos, da Marginal. Eu participei de uma corrida de 16 quilômetros, ela saía a Marginal inteirinha, ia até lá embaixo, na Goiás Norte, e voltava para o Shopping Flamboyant. Quer dizer, é uma extensão muito grande, mas um evento importante para a cidade de Goiânia. Né? Movimenta a cidade. Goiânia é uma cidade, não tem praia. A gente considera esse como uma atividade como se fosse uma de praia. Né? Melhor do que os bares. Do que ficar uma atividade bem sadia. O senhor tinha controle desses cavaletes que eram deteriorados? Porque, geralmente, as pessoas que estão sentando à nossa frente estão baseadas justamente nisso, na questão de ser perecível esses produtos. Você não tem como ter controle. Você vai lá, coloca 15 cavaletes, depois você vai lá... Se furtam 14, né? Disseram que furtam muito. Mas não é só furto, né? Não, viu? Eu vou te citar uma obra aqui que ficou bastante tempo, apesar de ser curta, mas utilizou uma quantidade enorme de cavaletes. Aquele pedaço, quando fez a duplicação no Tribunal de Contas do Estado, ali na entrada do Jaó. Você está lembrado daquela obra ali? Aquilo lá demorou 8, 10, ou sei lá, quase um ano para ser asfaltado, para ser feita a pista dupla. E ali foi utilizada uma quantidade enorme. Ali passa caminhão, passa ônibus. O caminhão desse esbarra naquilo ali, ele derruba o cavalo de quebra, até no próprio manuseio do cavalo. Depois, e faz um relatório disso? Os agentes que colocaram? Olha, era solicitado que se retornasse os cavaletes quando da utilização. Isso eu constantemente cobrava da diretoria de fiscalização e tudo mais. Agora, não acredito que fosse feito, porque a quantidade é muito grande. Se você pegar uma cidade como Goiânia hoje, se você tiver 10
ocorrências. Cada ocorrência usar 2 cavaletes, são no mínimo 20 cavaletes por dia só nessas ocorrências, e utiliza muito mais. Né? Então, a utilização de cavalete é muito grande, é muito grande. Chegaram até a pensar em fazer aqueles cavaletes que nem a Saneago usa, que são de ferro. Aquilo é um perigo enorme para o trânsito. Se um motociclista, um ciclista bate num negócio daquele ali, ou se um carro em alta velocidade bate num cavalete daquele que é feito de ferro, aquilo ali causa um estrago, com risco à vida das pessoas. Né? Então, ele realmente é feito num material que é para ele dar imagem de retenção da via, né? Mas se bater nele e cair, quebra. Aquilo quebra com muita facilidade. Certo. Efetivamente, quantos cavaletes cabem nos PAs e no almoxarifado? O senhor sabe me informar? Não sei, não posso te informar isso. Um período de 8 dias aqui, do dia 3/7 de 2015, entregaram 4.000 cavaletes, os quais não tinham sido lançados do sistema. Depois do dia 26, entregaram 8.000 cavaletes, nesse período de 26/6 a 3/7. Como é que cabe esse tanto de cavalete? Né? O senhor acha que entrega daquela forma que o senhor falou, paulatinamente, depois lança de uma vez só? Eu acredito que sim. Eu acho que a entrega era feita paulatina. Mas o senhor acha que isso aqui não dá um descontrole da maneira de vocês fiscalizarem, até porque é um dos requisitos do edital e também do contrato, que se fiscaliza a entrega, o tipo de produto, o local de entrega, a qualidade, para ver se realmente bate com o que está previsto no contrato. O senhor acha que isso não dá margem de até porque o Zé Carlos disse que nunca fiscalizou esse tipo. É um dever do gestor público. Acho que era um dever dele fiscalizar isso também, ou pelo menos manter algum tipo de controle. Eu acho que deveria ter algum tipo de controle. Né? Agora, tudo que se faz em gestão e administração, tudo que você cria de controle, ele traz muita segurança, logicamente, mas se ocupa muito tempo também. A gente sabe disso. Né? A gente fica fazendo planilha e controles e tudo mais. Então, tem que haver algum controle de requisição de entrada e saída normal, e depois, uma hora de fazer um ajuste no estoque, você faz um ajuste em estoque em bloco. Por isso que existe uma quantidade de 2.000 cavaletes, de 1.000 e tantos cavaletes numa única vez. Né? É uma forma de gestão. Né? A prefeitura não é... talvez, vamos dizer assim, olhando da forma administrativa, o mais organizado que tem. A gente sabe disso, que constantemente são feitos trabalhos de organização, ainda mais em controle de material físico e tudo mais. Agora, que existia uma cobrança nossa muito grande com relação aos cavaleiros, porque eu também achava um consumo alto, né? Mas depois fui tentar entender por que o consumo é alto. E o consumo é alto exatamente por isso, porque existe uma perda muito grande. Se você olhar, ele não é só cavalete, você pode ver até cone, né? Essas betoneiras na rua, você vê, está lá fechando, de repente você olha um cavalete daquele lá, você vai ver com um cavalete da SMT, fala, como é que esse cara está fazendo um cavalete da SMT? Onde é que ele arrumou esse cavalete? Né? Você olha alguns estacionamentos no centro da cidade, está lá fechada a entrada do estacionamento, então você vai olhar um cavalete da SMT e fala, não foi um agente que veio aqui e colocou um cavalete desse. Né? Eu cheguei algumas vezes, eu vou te falar, eu morava no Jaó, e eu me lembro que uma vez subindo a Avenida Sucuri, tinha um buraco ali e ficou tempão para a Secretaria de Obras vir tapar o buraco e tudo mais, e tinham 2 ou 3 cavaletes. Eu passei um dia, o buraco estava tapado, eu abri o carro, coloquei os cavaletes dentro do porta-mala e devolvi na secretaria. Mas eu fiz isso, lógico, porque não era meu trabalho fazer, mas como uma forma de demonstrar para eles que isso pode ser feito. Agora, o trabalho dos agentes, o Goiânia tem a quantidade de agentes, a gente sabe que é insuficiente para a cidade. Então, o trabalho deles é muito corrido. Ele vai e faz a sinalização no primeiro momento. Agora, realmente, eu acho que a retirada disso é muito falha. Não tenho dúvida que seja falha. Mas é uma cobrança que é constante. E essa cobrança é constante junto a eles. Certo. Só para finalizar aqui e passar para os demais colegas, no contrato, o senhor assinou o contrato desses cavaletes. O contrato. Exato. Onde que ficava fixada a entrega desses cavaletes? Porque justamente essa é uma dúvida que paira aqui na cabeça nossa aqui, o local exato para entrega desses cavaletes. Se um local definido, o senhor lembra quando o senhor assinou o contrato, o local definido para... Almoxarifado, logicamente, almoxarifado. Agora, eu sei, depois até anunciado muitas vezes, alguns cavaletes eram entregues direto no PA. Por que entregue no PA? Porque também existia uma rotatividade, isso sempre lembrando que a rotatividade é grande. Então, os cavaletes chegavam no PA, aí tinha que pegar um veículo da SMT, no almoxarifado, pegar um veículo da SMT, ir no almoxarifado, carregar esses cavaletes de novo, fazer uma distribuição dos PAs. Por que não entrega, então, direto no PA? Se tem gente lá para receber, tem os agentes que estão lá, dá para se guardar um pouco. Então, para agilizar o trabalho. A intenção sempre foi agilizar, nunca foi perder ou ter descontrole, nem nada disso.
Então, nesse sentido, o secretário, é o seguinte, eu até anotei aqui, na gestão empresarial, as entregas são criteriosas. Na gestão empresarial, o senhor é um gestor público. São criteriosas, mas são mais maleáveis também. Tá. Né? Mas aí que está, o princípio da legalidade estrita, a gente tem que cumprir o que está no edital. Lógico. Né, sob ato de improbidade. Então, eu pergunto ao senhor justamente isso. O edital prevê a organização e não a entrega desorganizada e desordenada. Então, você entregar em outro ponto da prefeitura, onde há atualização, é uma entrega desorganizada? Para mim, rompe o que está na cláusula contratual, inclusive, que é o artigo 7º aqui, a cláusula 7ª, inciso 7.2, diz o seguinte: os produtos deverão ser entregues no local, datas e demais normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, SMT, e condições estabelecidas no edital. Ou seja, se nós... no momento em que se faz essa balbúrdia toda, para mim é ato de improbidade. Segundo, no caso aqui, você não tem um controle efetivo, é o que o Zé Carlos fala, que não sabia nem como que entregava, não tem como você averiguar se está sendo entregue, como está sendo entregue, a qualidade que está sendo entregue. Todo esse problema surgiu em torno disso aqui. Então, no momento em que não há esse controle, o senhor fala para mim que podia, entrega anteriormente, o senhor autorizou, ou entrega nos PAs, entrega em outro local, para mim está descumprindo uma cláusula contratual. Eu fui consultado e eu concordei. Se precisar, material... Pois é, mas o senhor não acha que esse ato do senhor não seria um ato que está rompendo o que está previsto no edital e enseja a questão até de corrupção, de sumir. Não estou falando que aconteceu, mas a pessoa pode deixar de entregar, o dono da JBA pode não entregar, ele não tem controle de o que entregou, não sabe o que entregou e quando entregou. Bom, os funcionários da SMT também não sabem. O senhor diz que teria autorizado antes, pode entregar. Isso aqui, para mim, está rompendo, rescindindo a cláusula contratual. É gravíssimo isso, meu ver. Deixa eu só um minuto. Tá, pois não. A gente sempre procurava fazer as coisas da forma melhor para que se tivesse o atendimento das necessidades da Secretaria. Nunca falei aqui que essas entregas poderiam ser feitas sem nenhum tipo de controle. O controle existia, mas não era eu que tinha que fazer esse controle, não era eu que estava responsável pelo controle disso tudo. Né? Um PA é um posto avançado da própria Secretaria. Né? Dali sai uma demanda muito grande de serviço. Então, por exemplo, o PA da Portugal. Eles já saem dali direto para várias demandas que são feitas e tudo mais. Ele tem que buscar esse material lá em cima, na Laudelino Gomes, e depois fazer o atendimento do serviço. Qual é a quantidade que foi entrega lá? Foi 200, 300? Faz a requisição, né? Assina a requisição de entrega, assina o controle de entrega e vamos tocar o serviço, vamos embora, vamos trabalhar. Tá, então, olha só, agora eu vou passar mesmo para o senhor, porque foram entregues 7.150 cavaletes no período de um ano. O senhor confirma isso? Não, como é que eu vou confirmar isso? Eu nem estava lá, eu assinei o contrato no final de... Mas o senhor não estava lá no período de entrega dos cavaletes? De quando? No período que o senhor esteve lá como secretário. Mas 7 mil cavaletes? Não. Quantos foram entregues no período do senhor? Não sei quantos foram entregues. Eu saí de lá, a nota não foi, eu não estava lá na minha gestão, quando foi atestada. Não posso dizer para o senhor que eu sei quantos cavaletes foram entregues. Certo. Eu estava lá quando eu assinei o contrato. O contrato... foram entregues 7.150 O contrato, cavaletes. inclusive, depois de assinado, ainda tem um trâmite, ainda vai para a controladoria. Então, vou afirmar para o senhor, foram entregues 7.150 cavaletes. Tá. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte, os gestores Alfredo, Vander e André, eles foram unânimes perante essa comissão em afirmar que só 2.000 seriam suficientes, ao ponto de dizer também que lá não cabia 500 cavaletes, se eu estivesse sendo benevolente. Eu acho que falou até menos. Aí eu afirmo para o senhor... No período de um ano, consumir esse tanto de cavalete, e eles os três falarem, doutor, eles que seriam responsáveis em dizer, preciso de mais cavalete, preciso disso, preciso, né, está faltando cavalete. Eles falaram, não, 2.000 cavaletes é mais do que suficiente. Como é que justifica, então, esse 7.000 cavaletes? Não posso te dizer. Não posso te dizer, porque eu não cuido do controle dessa entrega de material, né? Existe a demanda. O que eu sei é que não havia falta de material. Pois é, mas o senhor, na hora que o senhor autoriza a aquisição dos cavaleiros, o senhor tem que ter um controle disso, não?
A hora que é feita solicitação. a entrega da mercadoria, tem que ser feita alguma troca de documento. Você não vai chegar lá e jogar. Porque é isso que é o grande problema. Não tem troca de documento. Os servidores que, nos casos, são subordinados, dizem que não havia necessidade, que não tinha local para estocar. Mas isso não era. O senhor tá bom. O senhor é o secretário, pô. Mas isso não sou do isso meu não gabinete. É afeto. Mas o seu gabinete tem quantos Mas o senhor funcionários? autorizou. Pera um não pouquinho. interessa. Espera um pouquinho. Não, interessa, lógico lógico interessa. que não, é. Tem uma diretoria, né? Tem um responsável por um almoxarifado. Existe uma secretaria de 900 funcionários. Eu não posso comparar Mas a quem gestão autoriza a aquisição do senhor? O senhor não autoriza a aquisição? Quando o senhor assina o contrato, quando eles mandam a demanda, né, para o senhor não tem que autorizar? Eu autorizo a continuidade do contrato dentro das normas E vigentes. as entregas também têm que ser autorizadas, não tem? Pelo senhor, como Por secretário? mim, não. É. Não, a entrega autorizada por mim, O senhor não autorizou no contrato, o senhor não assinou a aquisição? Eu assino o contrato dizendo que existe a possibilidade de fornecimento de tantos cavaletes ou de tanto de material por período específico. Agora, eu não estou falando que vai entregar agora 1.000, vai entregar 2.000, vai entregar 500. O senhor acha que essas, no período do senhor, então, o que o senhor assinou seria necessário? É isso que o senhor está... Né? Eu acredito que sim, porque eu também não sou um técnico da área. Entendi. Quantos cavaletes precisa? Faz as contas, vê quanto precisa, não deixa faltar. Vai acabar uma gestão, começa outra. Você não pode fazer com que uma gestão acabe e a secretaria acabe também com o material. Tá. Então, se existir a possibilidade de continuidade, faça. Pronto. Essa que é a Celema, que eles falam que não há necessidade, não tem entrega. A empresa que entrega fala que não tem como provar que entregou. Eles dizem que não receberam e que não havia necessidade. Satisfeito, senhor presidente? Que então quer fazer alguma pergunta? Pode? Fica à vontade. Bom dia, Dr. Bom dia. Foi na sua gestão que os carros da SMT foram enviados para o leilão? Olha, quando eu cheguei na secretaria, eu fui procurado pelo pessoal, essa empresa, eu não me lembro o nome, que fazia os leilões, e já existia uma autorização para a retirada dos carros. Esses carros ficavam num pátio que, inclusive, era de responsabilidade da Guarda Municipal, e a Guarda Municipal estava pedindo a desocupação do pátio, né? Mas, provavelmente, na minha gestão. Satisfeito, relator? E, para concluir, só uma questão que eu sempre faço essa pergunta. Você tem ligação partidária? Você é filiado a algum partido político? Sou filiado ao PMDB por uma questão de um grupo político que eu fiz parte, que estava no PMDB, mas eu não tenho atividade nenhuma no PMDB. A sua indicação, à época, na secretaria foi política? Minha indicação, na época, eu estava no PSB, quando o prefeito Paulo Garcia acabou vencendo no início, aí foi fazer a gestão a partir de 2013, e aí eu fui convidado a participar da secretaria. Certo. Você tem formação técnica na área de transporte, mobilidade, A trânsito? minha formação técnica é na área de gestão. Certo. A secretaria, inclusive, na época que o prefeito me convidou para assumir a SMT, eu estava, inclusive, na Secretaria de Indústria e Comércio, falei, não sou engenheiro de trânsito, não sou nada. Ele falou, não, lá que precisa de uma pessoa que faça a gestão da secretaria, porque técnico em trânsito tem engenheiro, tem os agentes que são responsáveis, tem toda uma estrutura. Você tem que fazer a gestão para fazer com que a secretaria ande e funcione, né? Senão, necessariamente, precisa ser um técnico. Tá bom, então, dentro desse predisposto, eu aceitei assumir a SMT. Agora, também, acho que vários depois de mim, eu acho que antecessor a mim, talvez quem tivesse conhecimento da área é a Patrícia Veras, né? Mas os outros, Miguel Tiago, que eu saiba, é professor, o próprio, quem me sucedeu também é da área jurídica. Então, mas se tiver conhecimento de gestão, eu acho que acaba conseguindo fazer um bom trabalho lá. Obrigado. Vereador Carlos Sena. Obrigado, senhor presidente. Bom dia. Bom dia. José Geraldo. O senhor, quando eu cheguei, um pouco atrasado, eu estava ouvindo do senhor, respondendo uma pergunta do presidente Elias, a respeito da Bernadette. Uhum. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para o senhor. O senhor acha normal, depois da saída da Bernadette, atestar uma nota de 4.000 cavaletes? E antes, o senhor disse que ela era muito observadora, faz as coisas corretas. O senhor acha correto isso? Ela não fazia mais parte dos quadros da SMT? Olha, dentro do dia a dia da prefeitura,
Eu não sou funcionário de carreira da prefeitura, né? Então, mas a gente vê que algumas coisas acontecem dessa forma. Se é normal ou não é normal, eu não posso te afirmar. Eu sei que a gente sabe que esse tipo de coisa, esse tipo de procedimento acaba acontecendo quando você sai de uma gestão e vai para outra gestão. Sim, mas o senhor acha isso normal? Não fazendo mais parte, o senhor acha normal isso? Mesmo com os acontecimentos? Eu acho que ela tinha que ter dentro da normalidade? Ela poderia ter tomado cuidado para verificar se o processo estava tudo em ordem. Eu digo isso porque, pelo que a gente está vendo, não foi dada entrada em algumas requisições e tudo mais. Então, eu acho que esse cuidado ela deveria ter tido nessa época, né? O senhor, quando o secretário... Isso é um ato dela. Sim. Né? É um ato dela, não é? Eu só estou perguntando isso porque o senhor disse que ela era muito observadora e preocupada com o trabalho. O senhor deveria, então, na minha opinião, voltar e fazer o pagamento dos 4.000 cavaletes, que quem fez foi o secretário, o então secretário André Azeredo, partindo desse pressuposto. O senhor entendeu? Não, mas então, assim, se ela assinou... Ela não me consultou se poderia assinar. Ela comentou comigo que ela tinha recebido o processo para assinar. Eu não sei se naquele momento ela já tinha assinado ou não. Então, não é normal. Então, não é normal. Não é correto. Eu acho que quem deveria ter assinado, talvez, na época, ela ter voltado na secretaria, ter conversado com eles e ver a necessidade de assinar ou não. Agora, esse é um ato dela, pessoal, eu não posso interferir. Até entendemos que o senhor disse da celeridade, da preocupação que a SMT tinha de ter material, se preocupando, olha, está faltando material, não está, está tudo ok, está tudo certo. Até entendo da celeridade, entendo que a administração não ia ter o seu prejuízo, mas o senhor já tinha a certeza que esse contrato já iria ser assinado, por isso recebeu os cavaletes antes da assinatura do contrato? O contrato estava em trâmite, né? E dentro da prefeitura, esse trâmite ele é demorado, a gente sabe que é demorado. Como ele é um fornecedor antigo da prefeitura, eu sabia que ele era antigo, porque eu me lembro que na época comentou, e ele se predispôs, eu falei, não, o risco é dele, não é risco da prefeitura. O senhor está falando toda hora que é um processo demorado. Esse processo licitatório, o pedido dele começou em março, o contrato foi assinado em maio. O senhor considera isso demorado, o processo licitatório nesse período? Mas, na realidade, ele é pedido em março, mas existe todo um confecção e apuração de dados para que ele chegue. Então, provavelmente deve ter começado isso em janeiro. Para ele ter sido concluído 6 meses depois... O pedido foi em março. O pedido em si foi em março, né? Mas antes de se fazer o pedido, você tem que verificar a quantidade, ver a necessidade. Você faz um trabalho antes, né? E essa época de começo de ano... é sempre uma época mais conturbada, a gente sabe disso, né? E a prefeitura, de um modo geral, nos inícios de ano, ela é mais lenta. Mas 4, 5 meses para uma licitação do material de utilização tão rápida, assim, de muita necessidade, né? Você não está contratando uma obra, não é? É uma requisição de um material que ele é usual dentro da secretaria. Eu acho que podia ser mais célere isso, né? Ser mais ágil. Só para constar, do dia que foi pedido até a assinatura do contrato, deu pouco mais de 2 meses. Todo o processo. Foi em março, o contrato foi assinado em maio, mas depois disso ele ainda vai para a controladoria, né? Depois disso ele ainda vai para a procuradoria. Então, ele ainda, depois de assinado, ainda tem um trâmite desse contrato. Existe a responsabilidade, a legalidade disso. Por isso tem um contrato. Por isso que existe o contrato, porque senão não precisaria do contrato. Mas eu acho que não feriu nenhuma legalidade. Né? Feriu porque não existia um contrato. Não, o contrato então tinha conchavo? Tinha conchavo, então, antes? Não, se não existia o conchavo. contrato, se estava em trâmite, por que recebeu? É isso que eu estou dizendo. Não, já tinha certeza da assinatura do contrato? Assim, porque se estava em trâmite, poderia acontecer algo errado e o contrato não ser... essa empresa não ser escolhida. Poderia... a segunda colocada. Porque se estava em trâmite. Pode ter sido uma avaliação nossa na época que o contrato não teria problema para ser efetivado. Existia a necessidade e foi feito o trabalho. Eu anotei uma pergunta aqui que o doutor Eduardo acabou fazendo. O responsável para solicitar os cavaletes
para Goiânia, para 1,5 milhão, porque o senhor já citou algumas vezes, 1,5 milhão de pessoas. Então, os responsáveis que solicitavam as quantidades de cavaletes para 1,5 milhão de pessoas eram os agentes responsáveis. Não só os agentes, né? Você tem a secretaria, a diretoria de engenharia, que também utiliza, Sim. a diretoria de sinalização viária, que também utiliza, a semaforização, que também utiliza cavaletes. Existe. E também existe uma solicitação da Secretaria de Obras, também, sempre que ela vai fazer uma obra, tal, ela também faz uma solicitação para a gente faça essa sinalização, né? Mas acaba sendo também uma demanda, porque não é uma demanda normal de trânsito, não é um acidente, não é uma carreta que quebrou e vazou material, nem nada. É uma obra que, e normalmente é mais demorada a utilização. Todos eles foram categóricos em afirmar que a Goiânia, com 1,5 milhão de pessoas, precisaria de 1.000 cavaletes. Deixa eu só concluir. E, se tivesse muitos eventos, grandes eventos, até 2.000 cavaletes. Todos afirmaram isso. Com certeza o senhor deve ter acompanhado aí pela TV Câmara. Agora, a última pergunta. Eu trabalhei 25 anos na Polícia Militar. E lá nós tínhamos a reserva de armamento, lá nós pegávamos cavaletes, cones, munições, coletes, cacetetes, e todos que passavam por ali, pelo reserva de armamento, no caso da SMT ou almoxerifado, deveria assinar o que ele pegou. Logo, ele seria responsável por esses materiais. E o que nós até agora não conseguimos entender é que o dinheiro público, ele é como se fosse uma torneira relaxada ali. O dinheiro nunca acaba, o material também não, né? E, com isso, o dinheiro só indo pelo ralo. Quem pegou? Não sei. Quem que assinou? Não sei. Aqui, pessoas falaram que pegavam por telefone, ligavam, olha, fulano vai passar e vai pegar. Ou seja, não tem controle, não tinha controle. O senhor, como secretário, na época, o senhor tem algum ofício, algum documento que comprova ou que comprovava na época a retirada desses materiais? Como que o senhor vai ter certeza de que aquele cavalete não está ali solicitando mais? Não, eu não tenho ofício. Eu não tenho. Esse controle não era feito por mim, né? Não era afeto ao meu cargo fazer esse controle, né? Eu sei que a responsabilidade é minha, até porque eu que comandava as equipes que estavam lá, mas a gente tinha diretoria administrativa, tinha almoxarifado, tem os agentes, né? Diretoria de fiscalização, você tem a diretoria, a engenharia, né? Tinha que ser feito um controle. Tá bom, eu acho que o controle tem que ser feito mesmo. Não estou discordando do senhor, não. Nesse sentido, não foi feito da forma adequada? Bom, então não foi feito. Mas que não havia falta de material, não havia falta de material. E essa avaliação de que 1.000 cavaletes daria por um ano, se você pegar 365 dias no ano, que você tem ocorrência todo dia. Sim, mas quem afirmou isso foi todas as pessoas que vieram aqui que afirmaram. Particularmente, eu não tenho técnica para saber se é 1.000, se é 2.000, se é 10.000. Eles afirmaram que precisaria, no máximo, 2.000 cavaletes. Eu não sei. Eu também não tenho conhecimento técnico. Agora, quando é feita uma avaliação pela quantidade, essa avaliação pela quantidade é feita coletando dados com os departamentos que utilizam. Quando eu digo da responsabilidade dessas pessoas que iam lá no almoxarifado e solicitavam esses materiais, e que o senhor, pelo jeito, não tem o controle de assinatura. O senhor, quando eu digo, como secretário, com a assinatura das pessoas que pegaram, logo o senhor fica sendo responsável por isso. Existe algum ofício, memorando do pedido para compra de cavaletes, ou só verbal? Era só verbal. Olha, está precisando de 500. Aí o senhor comprava, ou isso está documentado? Na realidade, eu não comprava. A gente fazia um processo licitatório que dava a oportunidade. Os 15.000 cavaletes, precisa ficar entendido isso, que ele só é utilizado a partir do momento que ele entrega. Não que você assina um contrato de 15.000 cavaletes, você está comprando 15.000 cavaletes. Não foi comprado 15.000 cavaletes. Sim, dessa parte nós entendemos. A minha pergunta é, na época da abertura da licitação,
Existe um documento solicitando, olha, eu estou precisando de cavalete. Existe esse documento ou era só verbal? Eu acredito que existe algum documento lá que faça essa comprovação. Normalmente precisa comprar cavalete. Porque nós não precisa. encontramos ainda. Se existir, por gentileza, o senhor poderia trazer para essa comissão. Comigo não tenho, eu não saí de lá, não levei documentação comigo, né? Mas deve existir lá documentação que comprove essa necessidade, né? Lógico. É porque nós, para concluir mesmo, agora... Até o processo, quando você pede a licitação, você faz uma justificativa, não faz? Nós não encontramos ainda. Para concluir, o próprio proprietário da empresa não tem o controle da entrega do material, a SMT não tem um controle, nós perguntamos, cadê? Rasguei tudo. Então, o que dá de entender até agora, e de todos os depoimentos até agora colhido, ninguém viu os 4.000 cavaletes. Bernadette assina uma nota que ela não estava mais lá na SMT. Então, tudo errado. Então, o que dá de entender é que os cavaletes não foram entregues. Até agora. Os cavaletes não foram entregues. O que me estranha. É isso que dá de entender. Se eles não forem entregues, mas não foi feito nenhuma reclamação dos agentes de que precisava de cavalete, então... Né? E foram pagos. Mas eu assim, pelo que acompanhei, eu vi alguma coisa, o Zé Carlos falando que viu uma quantidade de cavaletes sendo entregue, mas que não eram os 4.000 cavaletes, e viu a quantidade. Os agentes viram os cavaletes, constantemente entrava cavalete no PA. Isso eles declararam aqui, porque eu vi isso. Isso está Zé Carlos disse que no máximo 800 cavaletes. A quantidade. Ou seja, 7.160 nunca... na cabeça de todos eles nunca existiram. Esses 7.000, nós estamos falando da nota que ela testou, que são 4.000, não é isso? Isso. Tá. Estou dizendo assim, o Zé Carlos ficou lá durante esse tempo, então ele não viu. De 7.160 que houve, ele não viu mais do que 800. Isso ainda bem entregue em pequenas parcelas. Então, eu estou satisfeito. José Geraldo. Eu espero que, se o senhor tiver alguma coisa a acrescentar, a dizer... Não, se eu tiver alguma forma, eu vou até, com esses dados que você falou, eu vou até procurar saber. Né? Se eu tiver algum dado, eu posso trazer a vocês. Não tem o menor problema, não tenho por que não fazer isso. Mais uma pergunta? Vereador Wellington Peixoto. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, Geraldo. Tá bom? Não sei se foi perguntado assim, é só um questionamento, uma dúvida. Quando o presidente André esteve aqui, ele disse que a Bernadette atestou a nota porque foi recebido na gestão passada, e era do senhor, né, a gestão. Isso. E, no caso, a Bernadette teria que ter perguntado também, porque ela estava no IMAS junto quando você estava presidindo. Né? Então, assim, não acho que foi uma falha dela também, que ela teria que ter te comunicado, porque da forma que ficou para o presidente, na época, o André Azeredo, o secretário, ele falou, não era minha, então por isso que foi atrás dela para eles atestar. E ela testou sem comunicá-lo. Então, assim, eu acredito que houve uma falha ali que poderia até prejudicar o senhor nessas questões, porque era o senhor que era o secretário na época. Eu vou procurar entender isso depois com ela, né, para ver. Mas a nota ela é datada após a minha saída, né? Eu lembro que ela comentou comigo que pediram para ela, como é que fala? Eu nem me lembro porque tem tanto tempo, mas assim, foi uma conversa corriqueira. Mandaram um processo que eu tenho que assinar e tudo mais, tal, tá bom. Eu ainda afirmo, eu a considero uma pessoa competente. A Bernadette acho que tem 30 anos de prefeitura, né? Trabalhou na controladoria, trabalhou em outras secretarias maiores. Né, tem um conhecimento bastante vasto. Foi uma deliberação pessoal dela assinar isso aí. Então, eu não tenho como questionar, afirmar, dizer se ela está certa ou se ela está errada. É ela que fez. Delegado Eduardo. José Geraldo, a questão que a gente observa, a questão dos cavaletes são perecíveis, e, né, igual o senhor falou aqui, justificando até essa grande aquisição. Eu me atenho aqui à questão desse processo licitatório aqui, que é o número 57208929, em que até está assinado pelo senhor a questão dos cones que foram adquiridos na quantidade de 3.000 cones.
Esses cones, logicamente, têm uma vida útil maior do que um cavalete. É um pouco né? maior. E foram entregues dia 6 de outubro de 2014, ou seja, que a nota fiscal foi atestada pelo Zé Carlos Martins, chefe de divisão almoxerifado, no dia 6 de outubro de 2014. Dia 1º/10, essa nota fiscal foi emitida na aquisição de 3.000 cones, sinalização PVC e mais 300 cavaletes plásticos. A minha pergunta, nesse sentido, é justamente essa. Pelo relatório que foi nos passado aqui a essa comissão, o atual presidente da SMT, no caso, que já saiu recentemente, o Felisberto, disse que não havia cones lá suficiente, não havia cones no almoxerifado. Como justificar que se foi entregue em 2014, em 2015 começou? Há realmente a probabilidade de 3.000 cones não existir mais na SMT, já que foram entregues em um prazo de um ano e pouco? Qual que é a opinião do senhor? Eu acho que não. O cone é um outro material que, tanto quanto o cavalete quebra muito. O cone é muito roubado. Isso a gente sabe. Né? O cone é muito roubado. Mas 3.000 cones, eu acho não, estou falando que foram 3.000 cones roubados. né? Né? Não tem Mas lá... o cone, assim, a vida útil dele é maior. Mas ele também quebra. Num acidente ou num carro também abarrou um cone, estraga cone. Todo esse material que é utilizado na via pública é um material que estraga muito, que se perde muito, né? Por diversos motivos. Eu não acho que 3.000 O cones... estranho é que o Zé Carlos também falou que nunca viu 3.000 cones chegando lá na SMT. Então, o Zé Carlos não sei o que ele fazia lá, porque ele não viu nada, né? Ele falou que Nada, não via, viu? né? Coitado. Não, o Zé Carlos é uma pessoa muito humilde, ele é uma boa pessoa, assim, sempre demonstrou muito interessado, mas me pareceu uma pessoa competente para fazer um controle de almoxarifado, né? Mas, pelo que eu estou vendo, ele se perdia um pouco nos processos, né? Me parece. Talvez ele seja essa humildade é que traz a transparência dele. Também. Satisfeito. Não, é importante, isso é verdade. Eu concordo com o senhor. Obrigado. Bom, mais alguma pergunta? Senhor José Geraldo, o senhor tem, assim, a gente sempre dá um espaço final para os depoentes aqui, o senhor tem alguma coisa a acrescentar a essa comissão? Não, estou à disposição da comissão, se precisar que eu volte aqui novamente, se precisar de algum dado, de alguma informação, eu estou à disposição. Eu fiquei à frente daquela secretaria, acho que 16 meses aproximadamente. Fizemos um trabalho importante, mesmo na área de gestão, parecendo que esses descontroles, mas nós conseguimos ajustar muita coisa Qual que é o maior gargalo, o senhor acha que tem ali? Ali, eu acho que um dos gargalos, a quantidade de agentes da cidade é muito suficiente. Realmente o trabalho deles é pesado, porque eles trabalham em turno, né? Então, a quantidade de agência é pequena. Eu acho que os equipamentos da secretaria tem que haver uma preocupação em constante substituição, constante renovação, porque é o trânsito, e o trânsito mata, né? A gente vê que o trânsito mata, né? Goiânia é uma cidade que tem, eu estimo que circula em Goiânia aí, mais de 1,5 milhão de veículos, né? Porque Goiânia é um veículo para menos de 2 pessoas, parece que existe um estudo aí nesse sentido. Se você considerar que vem veículos do interior e tudo mais, uma circulação de veículos é muito grande. Acho que Goiânia, eu estive em São Paulo, por exemplo, esse final de semana agora, a gente vê que Goiânia ainda tem um avanço muito grande nessa hora de mobilidade, né? Comparado a outras capitais. Acho que eu fui comparar com São Paulo, que talvez a maior e a mais estruturada. Mas, de qualquer forma, acho que precisa uma preocupação maior com a área de mobilidade. Eu acho que esse trabalho que a gente fez um trabalho nesse sentido. A pessoa que eu substituí também, a Patrícia Veras, a gente viu uma preocupação dela muito grande. E depois eu vi que o André Azeredo também tinha essa preocupação, né? Mas eu acho que isso é uma coisa constante e tem que continuar acontecendo. Certo. Bom, eu queria só que o senhor assinasse o termo de depoimento. Pode chamar o... Recebia. Obrigado, senhor. Está liberado. Vou dar o próximo depoente. Obrigado, viu? Agora é o Fradique, que é diretor aqui. Hã?
Não, Patrícia Severo acho que não veio, não. Cadê o nome completo dele? Puxa meu saco. Fui lá. Você foi lá? Hã? Eu tinha pedido 3 negócios do asfalto. Não, cara. Ele está apaixonado. Deixa eu ligar para ele. É seu advogado? Não, só colega de trabalho. É porque quando é, a gente permite sentar. Cadê o? Bom, senhor Fradique Machado. Senhor Fradique, eu pediria ao senhor para falar sempre próximo ao microfone, porque nós sempre aqui são essas gravações que estão sendo formalizadas. Queria que inicialmente o senhor fizesse a qualificação pessoal do senhor, nome, CPF, identidade, onde trabalha e quais as funções e períodos que desenvolveu ali na SMT. Meu nome é Fradique Machado de Miranda Dias, CPF 893-778-93100. Atualmente sou diretor financeiro da Câmara Municipal de Goiânia. Na SMT, eu atuei entre 8 de junho de 2015 a 31 de março de 2016 como chefe de gabinete. Depois assumi interinamente entre 31 de março de 2016 a 1º de maio a função de secretário. Depois, entre 17 de maio a 22 de junho de 2016. Senhor Fradique, o senhor, quer dizer, a época o senhor foi chefe de gabinete, a época da boa parte, praticamente toda a execução do contrato, o senhor ou foi chefe de gabinete ou foi secretário. O senhor teve conhecimento sobre a compra de cavaletes da JBA Comercial? Não, conhecimento não. Conhecia, acompanhando a execução dos serviços, que a demanda pelos agentes era bastante grande de equipamentos de sinalização, mas não conhecia pormenores da execução do contrato ou do contrato em si, porque ele já havia sido assinado antes da minha chegada lá. Quando eu acompanhei mais de perto a execução desse contrato foi na época da tocha, que a operação foi muito grande, da corrida, e na fase preparatória eu estava como secretário, acompanhando junto com a diretoria de fiscalização, PM, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, todo o planejamento, Guarda Nacional, todo o planejamento da tocha. Então, nesse período, eu acompanhei mais de perto a execução desse contrato. Anteriormente, não. Uhum. No início da execução desse contrato, quando o senhor ainda era chefe de gabinete, o senhor soube que houve uma nota fiscal de 4.000 cavaletes que foi atestada pela senhora Maria Bernadette, que já não era, que não era mais diretora administrativa, que já estava no IMAS? Não, tive conhecimento posteriormente. O senhor não teve conhecimento? Não. Então, o senhor não teve conhecimento de um servidor que levou essa nota para ela Não. atestar? Não. O senhor tem conhecimento que esses 4.000 cavaletes, na verdade, não tem registro de entrada no almoxarifado? Não tinha conhecimento que não tinha registro de entrada no almoxarifado. Não tinha conhecimento? Não. O senhor tem conhecimento que o senhor José Carlos, que é do almoxarifado, chefe do almoxarifado, à época, foi na época do senhor também, inclusive? Sim. Durante o período que o senhor era chefe de gabinete, durante o período que o senhor era secretário, atestou aqui para essa comissão que não encontrou ali, não recebeu ali mais do que 800 cavaletes? A informação de que supostamente ele não haveria ter recebido esses cavaletes lá, eu fiquei sabendo em função dos depoimentos dele. Né? Mas antes, na época, o senhor não tinha conhecimento? Nunca foi informado nem a chefia de gabinete, nem a secretaria, nem a direção superior do órgão, que, porventura, em algum momento, a execução desse contrato estava sendo diversa daquilo que era contratado. Nem pelos agentes, nem pelo próprio José Carlos, nem por ninguém. O senhor, mas, ao meu conhecimento, nunca foi informado que a execução tinha sido diferente do que era o contratado. O senhor foi chefe de gabinete, foi secretário. O senhor tem conhecimento de que seria uma utilização média
de cavaletes durante o ano? Eu não posso precisar porque eu não atuava no campo, mas em função da quantidade de eventos, da quantidade de ações, da quantidade de obras que ocorreram nesse período, de todo tipo, os atendimentos da SMT, tanto da fiscalização, quanto da semafórica, quanto da manutenção, são diários, contínuos, dioturnos. Então, o uso é elevado. Precisar exatamente quanto se usa, para mim, na função administrativa, dentro da chefia de gabinete ou mesmo da secretaria, é impossível, mas os agentes nunca reclamaram da falta de equipamento para trabalhar. Para citar um exemplo daquilo que eu acompanhei mais de perto, só no dia da tocha foram 1.300 cavaletes utilizados, isso eu sei porque foi apresentado no relatório, tanto durante a fase Não de é a planejamento... informação que eles deram aqui. Certo, foi usado 300. Não, foram adquiridos para complementar aquilo que já havia em estoque sendo utilizado pela execução, foram adquiridos 500, mas no dia foram usados 1.300. Não, aqui eles falaram que usaram no máximo, isso aí foi o próprio, que era diretor na época, que disse aqui que usou de máximo 300, foi um evento que ele mais... pediu 300. Não, ele disse que usou o evento. Não, então o relatório que ele apresentou está incorreto. O senhor tem esse relatório? Está no processo da aquisição. Tem esse relatório? Esse relatório não existe. De pedido. Então eu posso apresentar, buscar, eu acho que eu tenho cópia disso. O senhor podia apresentar. Quem assinou esse relatório? O André, que é o diretor de fiscalização. Porque ele declarou aqui diferente. Não, fazia parte da requisição, eram 1.500 cavaletes, não sei quantos cones e outro fita zebrada, etc. E no dia, para fazer o fechamento de mais 350 cruzamentos, se você colocar 2 por cruzamento, já dão 700 já dão 700 cavaletes. Isso fora o resto da cidade inteira, eram 28 quilômetros de corrida. Só para você ter uma ideia, se não me falha a memória, a T5 e a T3 foram completamente fechados com cavalete para impedir o estacionamento 2 dias antes da corrida. Então, só no dia, isso eu tenho certeza, foram 1.300 cavaletes utilizados desse período. Mas levando em conta que é um consumo imediato. Existe alto índice de perda, alto índice de furto, alto índice o próprio consumo do equipamento. Não é exagerado os números que foram apresentados, não são exagerados os números que foram apresentados. Só para você ter uma ideia, se nós pegarmos uma média, isso é outra informação que foi dita aqui, 30% dos cavaletes são perdidos logo no primeiro uso, em função de furto, roubo e depredação. Nós sabemos que ao longo do ano, se for uma média de 15 por semana entre perda e furtos, tem mais de 1.500 cavaletes perdidos. Então, não acho, apesar de não ser impossível precisar o uso, a utilização, não é impossível usar essa quantidade. Sim, aqui tanto o senhor André, como o senhor Wander, como o senhor Alfredo, afirmaram aqui categoricamente que 2.000 cavaletes seria um número já assim, absurdo para ser usado durante o período do ano. O senhor acha que eles mentiram a essa comissão? Não acho que eles tenham mentido. A pergunta foi o que eu acho sobre o consumo daquilo que eu conheci. Sim, mas eu estou falando assim, mas o que o senhor está apresentando, o senhor está tendo uma divergência com que quem era gerente de fiscalização, a fiscalização de trânsito afirmou essa comissão. Então, os 3 disseram isso, certo, de forma categórica. Nós perguntamos qual é a quantidade que seria, eles disseram isso. Sim, mas ainda assim... Além de dizer que nunca viram essa quantidade total de cavaletes aqui. Mas afirmar que viram a quantidade sendo entregue continuamente, tanto nos PAs quanto no almoxarifado, desde fevereiro de 2015. Tanto que eles afirmaram que até atestaram o recebimento de cargas que foram entregues lá nos PAs. Então, não tem como afirmar se eles estão... O senhor tem esses documentos também que eles atestaram? Porque eles também afirmam que eles afirmam que não atestaram. Os 3 disseram que não, que até viram... descarregar, eles admitiram, mas que eles mesmos não atestaram nenhuma vez. Se não me engano, o Wander afirmou que, inclusive, recebeu e entregou não tem para o documento. E nem afirmou aqui. E todos os documentos deveriam estar arquivados na SMT, como já foi alegado que estavam. Eu não tirei cópia disso tudo para levar embora, mas a SMT deve ter a guarda disso. Inclusive eles disseram que na retirada do almoxarifado usaram a senha deles. E eles falaram que usaram indevidamente, porque não foram eles que retiraram esses cavaletes. Sim, aí é algo que eles têm que ser aberto uma sindicância da SMT para apurar quem realizou essas retiradas com uso indevido da senha.
Outra questão, o pessoal da JBA afirmou aqui que normalmente as solicitações têm que ser feitas formalmente. Você tem um contrato, formaliza e ele entrega. Sim. Ele chegou a dizer aqui que tem situações que a solicitação foi feita via telefone. O senhor tem conhecimento? Não. Fiquei sabendo O senhor, em função dos depoimentos. nem como chefe de gabinete, nem como secretário, não sabia dessa prática. Nunca foi informado sobre isso. E o senhor considera que seria irregular uma Seria situação irregular, dessa? mas desde que formalizado após a realização do pedido e recebimento da confirmação, não há uma Não, isso aí foi para justificar, porque não formal. tem nos autos esses Não, pedidos. sim, eu entendo. Agora, eu suponho que, em função Aí eles da falaram realização pra dos gente que pedidos entregou, dessa maneira, ele havia entregava um porque- registro formal para que seja arquivado lá Não, na não diretoria tem. administrativa. Então, aí eu não tenho como precisar. Eles mesmos afirmaram que atendia só baseado no telefone. Certo, aí eu não tenho como manifestar por eles. Né? Daí a questão é. Quer dizer, O ideal é que nada impede que eles possam fazer esses requerimentos por telefone, desde que a partir do momento Sim, que aí seja feito, haja um registro Claro, você tem que competente formalizar. e o arquivo. Isso. Não Pode há até dar um problema. telefonema para agilizar e entrega o depois documento. registra e formaliza. Isso não há problema nenhum, não há nenhum vício nisso. E eu suponho que isso tenha sido feito no período, tanto que foi alegado aqui que existem esses registros, ou deveriam existir esses registros na diretoria administrativa da SMT. E que foram feitos, realizados, etc. Delegado. Bom dia, senhor Fradique, tudo bem? Bom dia. Só para constar, no período em que o presidente André esteve lá, desde o 6 de 2015 a 30 de março de 2016, o senhor sabe quantos cavaletes efetivamente foram entregues lá na SMT nesse período? O senhor sabe? Não tem como Não tem isso de afirmar, porque eu não acompanhava a execução disso. Tá, a sua função lá era chefe de gabinete. Chefe de gabinete. Aí, no caso, era mais uma questão política, administrativa, ou o senhor tinha também a atuação em relação a ajudá-la ali na questão do almoxerifado, essas fiscalizações? Não. O que a Qual que é minha a função função como específica? chefe de gabinete, eu cuidava das ações dos requerimentos, pedidos, toda a administração do gabinete da secretaria em função daquilo que é demandado para a secretaria, não especificamente dos atos específicos de almoxarifado ou outras situações que têm competência na diretoria administrativa. Certo. No período que o senhor foi secretário interino, teve alguma entrega de cavaletes lá, nesse período do senhor? A entrega, houve uma entrega. solicitação no pedido, em função do planejamento da corrida da tocha. Certo. Ela foi realizada, se não me falha a memória, no começo de abril, para que quando ocorresse a corrida em maio já tivesse tudo preparado, até porque todo o planejamento do evento vinha ocorrendo desde janeiro, com inúmeros órgãos, inclusive a comissão, o Comitê Olímpico Internacional. Mas o senhor sabe qual que foi qual foi o quantitativo de entrega lá? Foi 4 mil cavaletes? O requerido para o evento da corrida foram 500, para se somar os outros 700 que já existiam lá para o dia do evento. Em 3/7/2015 foram entregues 4 mil cavaletes. O senhor já estava lá? Não, eu cheguei em 3/7/2015, sim. Eu O cheguei em senhor tem 8 de junho. conhecimento da entrega desses cavaletes aqui? Não. Da questão da nota atestada pela Maria Bernadette, de forma... Não tem Essa noção. questão em função da chegada dessa nota, do recebimento desses cavaletes e o atesto da Maria Bernadette, eu tive conhecimento só posteriormente. O senhor não tem conhecimento dessa situação aqui, não? Não. O senhor tem conhecimento do almoxerifado, quantos cavaletes comportam, alguma situação nesse sentido técnico ou não? Não, Do- desconheço. Certo. O senhor sabe qual qual local especificamente que poderia entregar esses cavaletes? Ou o presidente comentou alguma coisa nesse sentido com o senhor? Não, pelo que eu sei daquilo que foi discutido aqui, a execução do contrato informava que deveria ser entregue no almoxarifado. Certo. Como chefe de gabinete, às vezes, não raras vezes, nós recebemos muitas informações de dentro do órgão que nós estamos. Sim. Até a pessoa faz o auxílio dele. Né? Eu queria saber do senhor, teve uma informação aqui, inclusive foi inquirido algumas situações, de envolvimento de servidores da SMT com empresas de esportes, de que faz essas corridas de rua. Né? A informação que nós tivemos é que teria ali dentro, logicamente, uma denúncia que teve aqui, que os servidores Rodriana Estrela, esposa do Vander,
O André também falaram em relação a ele, que era bem ligado ao presidente André Azeredo, e o Sebastião Silva, que seria um corredor de rua, que seria o coordenador desse esquema todo, né? Eles teriam uma empresa em nome de um laranja, que seria Rankers, essa empresa. E a informação que nós tínhamos é que essas empresas, elas inclusive faziam contratos direto com a Velox Sport e outras empresas e tiravam o material lá de dentro, pagava de forma indevida algumas gratificações por fora para servidores da SMT trabalhar nessas corridas de rua, fazia auxílio, que a priori o presidente André disse que é normal de fazer utilização de equipamentos suplementares para a questão de trânsito. Eu não sei, porque teve um questionamento aqui que dizia que não era aceitável esse tipo de situação. Eu realmente ainda não vi a questão da legalidade disso. Mas, enfim, houve uma denúncia de que esses servidores, inclusive, retiraram, na véspera da corrida de Goiânia, daquela corrida do aniversário de Goiânia no mês de outubro, retiraram com o carro das empresas de corridas lá e depois não retornaram esses cavaletes. O senhor já teve algum tipo de denúncia, alguma informação, mesmo que seja indireta, de algum servidor, do envolvimento de servidores da SMT com esse esquema de empresas aí de corridas de rua aqui na nossa capital? Não, denúncia formal ou mesmo informal nunca foi recebida. Nunca recebeu esse tipo de Não, situação? eu sei que existe um número imenso de eventos, inclusive de corridas de rua. No período que nós tivemos lá, todo final de semana havia 2, 3 corridas. Inúmeras empresas faziam requerimento de fechamento, acompanhamento de segurança das vias. A SMT fazia, sim, uma ação complementar para garantir a segurança dos pedestres, dos corredores, tanto as pessoas que assistiam quanto os corredores que corriam. Mas, especificamente, servidores da SMT que, porventura, atuavam junto a essas empresas, isso nunca foi informado. Nunca chegou nenhuma notícia. Esse tipo de notícia nunca chegou ao gabinete da Secretaria. Certo. O senhor tomou conhecimento que tem uma nota atestada de 2.150 cavaletes feita do dia 21/10/2015. Só que essa nota, esses cavaletes, 2.150 cavaletes, só entraram no sistema da almoxerifado no dia 11 de janeiro de 2016. Ou seja, mais de 2 meses, quase 2 meses depois. O senhor tem conhecimento desse fato, que é no período que os senhores estavam lá, né? O senhor como chefe de gabinete. O senhor teve informação dessa irregularidade constatada aqui nos autos? Não. Fui ficar sabendo sobre a questão dessa disparidade entre o recebimento da nota fiscal e o lançamento do almoxarifado só em função da SEI. Nunca foi informado ao gabinete da Secretaria que, porventura, o almoxarifado atuava demorando ou não em fazer a atualização do sistema em função do registro daquilo que chegava ou saía do almoxarifado. Aí, no caso, aqui só tomou conhecimento agora, né? Sim, dessa questão dos prazos. Nessa época, vocês não tinham conhecimento desse fato não, aqui? Do fato de ter demorado para lançar, não. Que na verdade, não deram entrada, né? Foi Sim. como se pagasse e não tivesse recebido. E nós perguntamos ao dono da empresa que faz a entrega, e ele disse também, da JBA, que disse que não tinha qualquer comprovante de entrega, pois tinha rasgado esses comprovantes de entrega. Aí nós pegamos os funcionários da SMT, dizem que não tem comprovante de entrada, não tem comprovante de saída. Entrega-se em qualquer lugar. Não tem um local fixo, no caso, cumprindo a cláusula 7ª do contrato, que diz que tem que ser no almoxerifado. Aí tem o tal do PA. Aí fala que entregou tantos cavaletes no PA. Os servidores do PA falam que nunca viram esses cavaletes lá. Enfim, então essas situações aqui que vieram à tona, vocês tomaram conhecimento só agora, durante essas inquirições, né? Em função da SEI, todos esses dados levantados, essas informações mais específicas sobre a execução, eu só fui tomar conhecimento agora. Agora, há que se sopesar algumas questões sobre a entrega. Ainda que o contrato preveja a entrega somente no almoxarifado, em função do princípio da eficiência da administração pública, necessidade de execução contínua dos serviços, certo. O fato dos cavaletes terem sido entregues nos PAs e a descentralização disso, desde que haja efetivamente um controle dessas entregas, exato. E é o que foi alegado que foi feito e existia esse controle na diretoria administrativa, nada impede, não é uma irregularidade grave, entregar no PA ou parte no PA ou no PZ, desde que efetivamente haja o controle.
né, a execução, a formalização real dos atos altera a lei entre as partes que é firmada, que é formalizada pela assinatura do contrato. Se a necessidade da administração era para melhor atendimento do serviço entregar nos PAs, não havia problema, desde que houvesse o controle. Desde que houvesse a justificativa, que não há nos autos, né? Desde que houvesse transparência e a questão do princípio da legalidade também, que tem que ser atestado. No momento que você tem que aplicar o princípio da eficiência, logicamente você tem que só pesar os princípios da administração aqui dentro, inclusive o da eficiência, você tem que observar também o princípio da legalidade, que, ao meu ver, é o rei dos princípios. Mas se não tem o controle de entrada, o controle de saída, aí nós não temos aqui, inclusive, a justificativa, que poderia até se justificar nesse diapasão da cláusula 7.2, que diz que devem ser entregues no local, data e demais normas estabelecidas pela SMT, que fixa o almoxerifado. Aí o responsável diz que não tem controle de entrada e, inclusive, diz que não acompanhou a entrega, nunca acompanhou a entrada de produtos, nunca dava a entrada posterior, um mês depois, 2 meses, nunca acompanhou se estava com os produtos sendo entregues, a qualidade especificada, a quantidade. Aí eu acho que como se diz, o princípio da eficiência ele é assassinado. Né? Porque aí vai ver uma questão de organização que sucumbe tudo. E até porque, se não está cumprindo uma justificativa, a gente acaba que a gente está deixando de cumprir as cláusulas contratuais e acaba que dá até problemas administrativos, ao meu ver. Então, sim, a princípio poderia, mas é uma questão, como o senhor mesmo disse, sopesar esses princípios. Se houve ali uma decisão de descentralização da execução para melhor atender a necessidade dos agentes, da fiscalização, da semafórica, de serviço de manutenção de sinalização, a princípio, óbvio, isso não há problema, desde que devidamente controlado. Essa decisão de descentralização foi de quem? Não, eu não tenho como afirmar, até porque já era executado assim antes da nossa chegada lá. Até porque a gente tem que observar também que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório ele não pode, né, ser esquecido. Né? É um princípio de ineficiência, no caso, aí, se a gente mudar sem justificativa. Porque você tem que pensar no princípio da vinculação do instrumento convocatório, sob pena de dar problema até no contrato. Né? Sopesar todos esses princípios é a função do gestor na hora de executar e acompanhar a execução desses contratos. Porque só para o senhor ter uma noção que os demais partes, para passar a palavra, o seu período de vocês lá, deram entrada dia 24 de 9 de 2015, 500 cavaletes. 2.150 cavaletes no dia 11 de janeiro de 2016. Dia 9/6, mais 500 cavaletes. Saída, dia 29 de fevereiro, 2.400 cavaletes. Dia 5/5 de 2016, 250 cavaletes. E 24/11 de 2016, 500 cavaletes. Esses 500 aqui é a corrida no caso, eles alegam que teriam retirado e dada saída posterior, por justificar a saída, que já tinha acontecido por causa da questão do aniversário de Goiânia. Então, esses 500 cavaletes aqui em 2017, esse tanto de cavaletes não havia mais no estoque. E é isso que é o grande problema. A hora que você conversa com o chefe do almoxerifado, ele fala que nunca viu essas entradas que foram narradas. Os outros servidores falam que usaram a senha de forma indevida. Uns falam que não cabe no estoque, e outros falam que nunca viram. Ou seja, essa questão da desorganização é justamente o que está gerando essa dúvida toda em relação a esse problema aqui na CPI, na SEI, melhor dizendo. E acaba que nós, observando essa questão da local de entrega que não foi eficiente, não foi controlada e fiscalizada, ao meu ver, acaba que fere esse princípio da vinculação do instrumento convocatório, em virtude de não haver justificativa nos autos para entregar em outros postos. Isso que é meu posicionamento. Não sei se o senhor concorda com isso. É questão de levantar dentro da SMT, nos arquivos que devem existir lá sobre a execução desse contrato, se há ali a justificativa, ainda que não exista nos autos, pode existir na secretaria. E é uma questão de levantar junto à secretaria, nos arquivos que existem lá, toda a documentação pertinente à execução desse contrato, para ver se uma situação se amolda a outra. Satisfeito, senhor presidente. Vereador Cabo Sena. Vereador Eduardo Prado, fui contemplado com várias perguntas de Vossa Excelência. Vou me ater a uma só. Bom dia a todos, bom dia, Fradique. Bom dia. Fradique Machado.
O senhor é parente do prefeito Iris Rezende? Não? Senhor Fradique, tudo facilita, né, se fosse. Mas... depois da compra dos cavaletes, alguém teria que autorizar a retirada deles. Comprei os cavaletes, agora eu vou precisar. Alguém autorizava. Ou qualquer agente poderia solicitar via telefone ou via documento a retirada desses cavaletes. Ou o senhor, como chefe de gabinete, recebia ligação ou solicitação de alguém para a retirada desses cavaletes, ou aleatoriamente eram retirados? Essa é a única pergunta. Não, eu não entendi direito a requisição. O senhor está falando da ligação. Houve a compra dos cavaletes. Para o almoxarifado ou para Não. a empresa que prestava o serviço? Ok, vou refazê-la. Houve a compra dos cavaletes, Ok. correto? Certo. Agora, algum agente vai precisar de algum cavalete. Ok. Eles mesmos iriam lá na empresa e solicitava a retirada desses cavaletes, ou alguém autorizava? Eu não me lembro de nenhum momento em que nenhum agente foi autorizado a ir na empresa buscar nenhum cavalete. Disseram que... Soube, em função dos depoimentos, que isso ocorreu. A autorização formal minha, pelo menos, nunca existiu. E eu duvido que no meu período isso tenha ocorrido. E posso afirmar que não ocorreu. Agora, se houve, aí a autorização tem que verificar com quem ali, com os agentes que foram lá para ver quem os autorizou a ir lá buscar. Então, toda retirada necessitava de uma autorização. Não necessariamente. Eu estou falando da autorização de compra ou De retirada. Junto ao almoxarifado, ou junto à diretoria de fiscalização, havendo a necessidade de utilização na via para segurança de pedestres, para algum evento ou para proteção de obras ou qualquer outra coisa, o agente pode ir no almoxarifado, requerer a retirada dos cavaletes, colocar no carro e ir para fazer o atendimento dele. Isso não existe impedimento nenhum. Não depende de uma autorização superior para ele retirar esses cavaletes. Agora, fora isso, não eu digo na empresa, melhor. né? Na empresa. Disseram na aqui empresa que... ou a diretoria administrativa, quem cuidava da gestão do contrato, que poderia fazer essas requisições à empresa para fazer as entregas. E formalizado isso junto aos controles da diretoria administrativa para depois atestar o recebimento ou não na qualidade e quantidade devida. Tá, o senhor, para concluir, se o senhor tiver alguma documentação relacionada a pedido de retirada de cavalete, o senhor, por gentileza, está com pouco tempo que o senhor saiu de lá, não tem muito tempo, pudesse trazer esses documentos, porque até agora nós não sabemos se existe documento de retirada, um ofício, qualquer tipo de pedido. Documentos que eu me lembro de ter visto, e aí foi um requerimento direcionado ao secretário na época, quando eu tinha recém-assumido interinamente, foi o da tocha, porque efetivamente havia todo um planejamento que, junto com o Comitê Olímpico Nacional, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Guarda Nacional e os órgãos da PM, Polícia Civil, todo o planejamento do dia da tocha. Então, havia um relatório de execução e de previsão de consumo de materiais, e esse relatório foi formalizado para justificar a aquisição de 500 cavaletes, para complementar o que já existia lá, que no dia foram mais de 1.300 utilizados. O senhor se lembra por quem foi formalizado? Pela diretoria de fiscalização. E esse documento, se não consta dos autos, consta dos arquivos lá do gabinete, uma vez que era um memorando recebido, atestado, arquivado, juntado ao processo. Se não está no processo, está na secretaria. Esse o senhor tem certeza, dos outros o senhor não tem? Dos outros eu não acompanhava diretamente, porque não era a minha função no período. Satisfeito, obrigado. Mais alguma pergunta? Bom, eu queria, inclusive, Fradique, eu queria fazer até ainda em tempo, eu queria pedir desculpa para o senhor na última reunião, a gente teve um problema com o horário e estava marcado para o senhor depor e acabou a gente jogando para o outro. Eu queria pedir desculpa para o senhor, porque não dependeu da nossa vontade, porque os depoimentos aqui acabaram esticando um pouco. Até porque nosso presidente foi muito longo nas suas explicações e acabou estendendo um pouquinho o tempo. Eu queria deixar as palavras finais. Todos que vêm aqui, a gente
a gente dá oportunidade? O senhor tem alguma coisa que o senhor acha importante, importante para essa comissão? Eu acho pertinente informar que, em todo esse período, havia assim, um acompanhamento e uma orientação para que todos executassem esses contratos de forma ordenada e de forma a garantir que houvesse eficiência na execução dos serviços da administração, porque segurança de trânsito é um problema grave em Goiânia. Então, o importante lá era manter o serviço, atender a população da melhor maneira possível, conseguir atender todas as demandas que eram enviadas. Então, não havia ali o objetivo outro, senão garantir a execução do serviço. Então, não houve nenhuma forma de realizar, senão da forma como tudo ocorreu, e tudo está formalizado, tudo está lá na secretaria. Não há perigo de ter ocorrido, senão da melhor maneira possível, a execução de todos esses atos. Tá bom. Bom, então eu agradeço a presença do senhor. Sobre só assinar o termo de depoimento, tá? O senhor já está liberado. Eu queria só fazer uma colocação com os novos vereadores da SEI. Eu já, de forma antecipada, conversei com o vereador relator dessa comissão, o vereador delegado Eduardo Prado, e nós, na verdade, tínhamos feito aquele encaminhamento de fazer uma conclusão, que seria um relatório parcial, sobre esses dois objetos que foram investigados, que são os cavaletes e os contratos fotossensores. O vereador delegado Eduardo, até em função de algumas situações que está enfrentando, pediu um prazo um pouquinho maior, porque são muitos documentos, e a ideia era a gente votar agora já, né, ainda essa semana, mas não ficou meio complicado isso. Então, o que nós estamos defendendo aqui é o seguinte, é que a gente suspenda o trabalho da SEI, volte em agosto já para apreciar o relatório parcial. Esse também seria um tempo, nós já requisitamos todos os materiais, principalmente dos contratos Dataprom, contratos envolvendo questão de sinaleiros e também das tintas, para que a gente pudesse ter tempo de receber. Nós não recebemos praticamente nada, foi pouca coisa que a gente recebeu ainda, dar uma pressionada lá na SMT para a gente receber e a gente poder estudar esses contratos nesse período. Então, eu queria propor essa situação, que a gente suspenda e volte já na primeira semana de agosto, já para apreciar, no caso, o relatório parcial, que eu penso que o vereador Eduardo até fazer um pedido para ele disponibilizar para os membros antecipadamente, para a gente já poder conhecer o conteúdo do relatório, todos os vereadores, para a gente já poder, no dia, já poder fazer a votação, se possível. Né? Porque senão vai chegar o dia que o vereador vai falar assim, agora que eu tomei conhecimento. Então, para o vereador também ter uma preocupação de, pelo menos, terminar esse relatório uns 5 dias, uma semana antes, para que a gente possa já, os vereadores, tomarem como esse conhecimento. Então, eu queria fazer esse encaminhamento. O vereador Wellington Peixoto. Só uma questão. O vereador Eduardo Prado chegou a algumas denúncias, a questão das empresas estavam pagando agentes da SMT, e eles usavam muito esses cavaletes. Seria viável, eu acho que prudente também, convocá-los, essas empresas, né? Não sei se a empresa que organiza a corrida, realmente, né? Os acusados estiveram aqui, os agentes, né? Então, 2 agentes negaram, inclusive. Aí eu acho que é uma questão que o vereador Eduardo já colocou. Como esse caso é uma denúncia, já colocar isso para a Polícia Civil abrir um inquérito, né, para investigar especificamente esse. Menciona e manda. Eu acho que seria o encaminhamento. Porque senão nós vamos ficar muito tempo no cavalete. Porque se a gente for prolongando, não termina. Né? Aqui vai ficar sempre... Eu tenho uma convicção de cada depoimento que a gente tem aqui abre brecha para a gente chamar mais gente, entendeu? Então, aí fica interminável. Então, acho que sim, é importante a gente fazer essa conclusão daquilo que a gente constatou, e eu acho que está muito consistente, tanto na questão dos fotossensores como dos cavaletes, acho que há a convicção das irregularidades. Eu acho que, pelo que nós colocamos aqui, eu acho que o relator vai ter assim, condições bem concretas, documentais, já para poder produzir esse relatório com consistência. Eu imagino que sim. Né? Então, é claro que ainda vai ficar uma pendência, porque nós temos que imaginar que daqui vai para o Ministério Público aprofunda ainda essa investigação. Então, isso pode
né? Eles vão fazer isso com mais tempo, até porque o Ministério Público não tem tempo para fazer, não tem tempo determinado, nós temos. E nós temos vários objetos. E, às vezes, quando a gente faz uma representação dessa aí, ela vai especificamente sobre um caso que é um promotor que vai tratar só desse caso. Aqui nós estamos tratando de vários casos. Se a gente não tomar cuidado, a coisa não agiliza. E aqui a gente é tá bom? limitado, Então, né, também, né, por exemplo, porque numa investigação mais ampla, tem outros instrumentos de investigar. Aqui a gente fica muito baseado em depoimento. Né? É verdade. Bom, então eu queria colocar em votação esse encaminhamento. Os vereadores são favoráveis, se mantenham como estão, os contrários se manifestam. Então, aprovado, a comissão estará suspensa durante o mês de julho, retornando no mês de agosto. Muito obrigado.